funciona. Então, hoje, em princípio, era combinado ontem à noite dois anúncios bastante importantes. O anúncio da ida do Guilherme Boulos para o Ministério como secretário-geral da Presidência e o anúncio pelo Haddad e pela Simone Tebet e pela ministra da Gestão, a Esther Dweck, do pacote de cortes, tá? Do pacote de cortes do governo. Por enquanto, os dois únicos cortes que estão anunciados são o corte do Bolsa Família, eles tungaram 1 bilhão do Bolsa Família, o governo tungou para queimar este 1 bilhão no altar do arcabouço fiscal e tiraram dos mais pobres, né? E também o corte. Tem uma mentira que o governo está divulgando, porque como ele não pode fazer uma malandragem que o governo fez, como ele não pode cortar o orçamento da educação porque tem garantia constitucional, ele inventou um tipo de contingenciamento para as universidades federais, malandro, já conto daqui a pouquinho a malandragem, e na prática significa um corte no orçamento que pode chegar a 2,5 bilhões. As universidades estão, né, em petição de miséria, as universidades federais, por conta desta malandragem orçamentária que o governo fez. Já conto já qual é a malandragem. O ano tem 12 meses, não tem? Mas para as universidades, o orçamento tem 18 meses. Então, em tese, o governo deveria entregar para as universidades 1/12 do orçamento por mês. Algo parecido com isso, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos no outro mês. Mas a malandragem que o governo fez é a seguinte: ele dividiu o orçamento das universidades em 18 prestações. E as últimas prestações, então são 6, né, prestações, vão ser entregues só lá no final do ano. Então, com isso, na prática, o governo está realizando um corte que pode chegar a 40%. Olha só, 40% do orçamento das federais, sem dizer que está cortando. Por quê? Em tese, ele está só represando. Só que para você fazer gasto numa universidade federal, você quer fazer gasto no setor público, você tem uma série de procedimentos burocráticos que precisam ser feitos. E o governo faz isso sabendo que na hora que ele liberar, em novembro ou até dezembro, essas 6 prestações, vamos dizer assim, do orçamento das universidades, elas não terão tempo para executar esse orçamento, porque os procedimentos burocráticos não serão feitos a tempo. Tudo isso tem prazo. Essa é a malandragem. Então, só tem 2 cortes no orçamento até agora, definidos. E o Haddad, em princípio, anuncia hoje. Nas universidades, que eles não vão anunciar, porque na lógica do governo isso não é corte. Tá? E no Bolsa Família, né? Na tungada de 1 bilhão no Bolsa Família. Nós vamos falar sobre esse assunto na segunda-feira com o Roberto Lerrer, ex-reitor da UFRJ, sobre a situação vivida pelas universidades. Tá? Uma situação efetivamente dramática. Então é isso. Vamos esperar ver se sai o anúncio do pacote às 9 da manhã. Haddad, Tebet e Esther Dweck estarão com Lula para finalizar o pacote. Vamos ver se anunciam hoje no final, logo lá no Palácio mesmo, às 11, ou num dos auditórios ou do planejamento ou da Fazenda no começo da tarde. E quanto ao Boulos, não se sabe. É claro que não está na agenda do presidente da República o encontro com o Boulos, mas eu já vi que a agenda de Lula hoje tem vários espaços, não sempre tem, né? Tem vários espaços o suficiente para chamar o Boulos lá, fazer o acerto, fazer o anúncio, tirar foto, aquelas coisas todas. Prossegue a crise no PSOL, mas eu vi a coisa já está resolvida. É só realmente a esquerda do PSOL que está se opondo efetivamente à ida do Boulos para o Ministério. Basicamente, então, o MES, que é a corrente da Fernanda Melchiona e da Sâmia, entre outras, e
o Fortalecer, que é a corrente do Glauber e do Milton Temer, entre outros. Tá? O resto, já todo mundo fechou o acordão. Então, a corrente do Boulos, evidentemente, a Revolução Solidária, que é a corrente majoritária, não tem 50%, mas é a maior corrente do PSOL. A Primavera, que é a corrente que foi liderada, hoje cada vez menos liderada pelo Ivan Valente, né? Quem tem assumido a frente nesta corrente é o ex-presidente do PSOL, o ex-presidente do PSOL, o Juliano Medeiros. A presidenta do PSOL é também da corrente Primavera. Eles já fecharam o acordo, estão apoiando. Inclusive, a conversa de bastidor é que o próprio Juliano deverá ir para um ministério junto com o Boulos. A corrente Resistência, que é a terceira corrente das maiores, que compõe a maioria no PSOL, que é do Valério Arcari, que em tese estaria se opondo, ou aparentemente ainda fala que está se opondo, mas ontem, numa entrevista ao canal My News, o Valério Arcari já, apesar de falar contra a ida, admitiu que a regra que existe internamente no PSOL não veta totalmente a ida do Boulos. Então, ele admitiu a possibilidade do Boulos ir. Então, na prática, já chegou a um acordo ali, já se acochambrou também neste acordão. Porque a regra diz o seguinte: é proibido que um dirigente do PSOL vá para o governo Lula. Foi uma regra aprovada por 80% do Diretório Nacional. A malandragem é que o Boulos não é dirigente formal do PSOL, apesar de ser o maior dirigente do PSOL, o maior líder do PSOL, ele não está em nenhuma instância formal de direção do PSOL. Então, aí eles estão usando essa, o pessoal fala que chama chicana, né, no direito, está usando este argumento para dizer, não, então ele pode, é uma decisão pessoal do Guilherme Boulos, e o Valério Arcari foi pelo mesmo caminho. Então já tem o grupo que comanda o PSOL, né, essas três correntes, Resistência, Fortalecer e Revolução Solidária, já chegaram a um acordo. Então Boulos vai mesmo, vamos ver se sai o anúncio, hoje, tá bom? Então, vamos aqui. Ó, eu acho que eu vou conseguir dar uma melhorada agora. Vamos ver. Tá? Acho que deu uma melhorada agora no microfone. Vamos assim agora até o fim. Vamos embora. O Fortalecer PSOL, Milton Temer é a oposição, exatamente. Então é o Fortalecer PSOL e o MES, que são as duas forças de esquerda e que se opõem a essa ida do Boulos, tá?